Olá pessoal, vamos estudar hoje a evolução dos processos sexuados nas plantas, certo? Primeiro nós vamos ver o que significa o termo botânica. Botânica ele é um termo da biologia que ela vai estudar as plantas, né? Então as plantas elas são representadas pelas algas verdes, vermelhas, pelas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como nós temos aqui, ó, algas verdes, algas vermelhas, briófitas, pteridófitas, que são as samambaias, gimnospermas, que são os pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas que apresentam flor e fruto. Então ela produz a flor, da flor ela dá origem ao fruto. Surgimento das plantas em ambiente terrestre. Quando as plantas elas conquistaram o ambiente terrestre, porque acredita-se que na cadeia evolutiva surgiram primeiro as algas, das algas pequenos vegetais que começaram a conquistar o ambiente terrestre. Então, elas, ao entrar no ambiente terrestre, elas modificaram a paisagem. Com isso, deu origem ao surgimento de vários animais na região terrestre e a conquista de animais da vida aquática para a vida terrestre. Nós temos aqui um exemplo de alguns fósseis, né, que registram essas épocas aqui, ó, do surgimento dos vegetais e animais. Eles se baseiam em fósseis e em estudos. Modificaram a paisagem, como já foi dito, né? E foi se formando, se reorganizando as cadeias alimentares. Então nós vemos que os vegetais ele têm uma importância grande nas cadeias alimentares. Por quê? Porque eles são os produtores. Nós temos aqui, em um ambiente aquático, as plantas do fundo, algumas algas, ó, o caramujo que se alimenta de vegetais, os peixes pequenos que se alimentam de caramujo, peixes maiores que se alimentam de peixes pequenos e a garça que se alimenta do peixe maior. Então, uma cadeia alimentar sempre vai ter como produtor um vegetal, né? Esses exemplos aqui que nós estamos dando. A expansão se deu devido à reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada ela foi importante para a conquista também do ambiente terrestre pelas plantas. Nós vamos ver mais na frente. Outra cadeia alimentar, que é uma cadeia alimentar aquática, que é uma cadeia alimentar terrestre. Um vegetal, o grilo que se alimenta do vegetal, o sapo que se alimenta do grilo, a cobra que se alimenta do sapo e o gavião que se alimenta da cobra. A galerinha toda vai morrer e vai sofrer ação de fungos e bactérias. Representado aqui pelos cogumelos, né? Os fungos. Nós temos fungos macroscópicos, que são esses aqui, que são os cogumelos, os microscópicos que estão no solo e junto com as bactérias vão ser responsáveis por fazer essa matéria orgânica apodrecer, né? Reciclar a matéria orgânica. Algas verdes, elas representam o ancestral comum a todos os vegetais. Então, as algas verdes, elas representam o ancestral comum a todos os vegetais. Olha só. Então, aqui nós temos as algas verdes, ó, numa cadeia evolutiva, ó, evolução das plantas. Algas verdes, briófitas, ó, pteridófitas, as samambaias, gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas, as plantas que apresentam flores e frutos. Vamos lá. Briófitas, adaptação à terra. Então, houve a transposição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Elas apresentam pequeno porte, ó, são plantas pequenas, presentes em ambientes úmidos e ao abrigo da luz direta, não recebe
a luz direta do sol, ela fica mais em ambientes sombreados e úmidos. Elas dependem da água para a reprodução sexuada, é uma característica importante. E possuem gametas flagelados. O que é isso? O gameta flagelado, ele apresenta um flagelo, como se fosse uma linha, né, com o qual ele se locomove. Então nós temos aqui, ó, como a reprodução é sexuada, nós temos a presença do gameta masculino e do gameta feminino. Então, quando há água suficiente, os anterozoides, que é o gameta masculino, ó, nadam até a planta feminina, o arquegônio. Ó. Através da água e da presença desse flagelo, ele se desloca e encontra o gameta feminino. Ao encontrar o gameta feminino, ocorre a fecundação. Ó. Ocorre a fecundação. Aqui a gente está representando um ciclo de vida do músculo. Depois da fecundação, forma o zigoto. O zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula. Ó, tem uma cápsula aqui, que tem o nome de esporângio, e tem uma haste. Dentro do esporângio tem esporos. Esses esporos caem em algum ambiente úmido e vai gerar um novo musgo. E o processo começa novamente. Então, qual é a característica da briófita? Porte pequeno, estão presentes em ambiente úmido e ao abrigo da luz, depende da água para a reprodução e possuem gametas com flagelos. Vamos lembrar aqui uma briófita. Ó. Esse slide aqui, ó, as briófitas, tá vendo? Ó? É como uma graminha. Certo? Bora lá. Pteridófita. Nas pteridófitas a reprodução é sexuada. Elas também dependem da água para a reprodução. Possuem também gametas masculinos flagelados. São de porte maior que as briófitas. Elas já são maiores, ó, como a samambaia. Aqui tem um gameta masculino e aqui o gameta feminino. O gameta masculino vai se encontrar com o feminino, ó, e vai fecundar. Ao fecundar, vai dar origem a um prótalo. Um prótalo, que é um feto jovem. Esse feto jovem vai se desenvolver e gerar uma samambaia. A samambaia vai se desenvolver e crescer. Quando você olha atrás da folha da samambaia, tem vários pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons são os soros. Uma época do ano, começa a surgir folhas na samambaia, onde tem esses pontinhos pretos. São os soros. Esses soros possuem esporos. Esse soro é liberado, se rompe e libera os esporos. Os esporos vão encontrar um ambiente úmido e vai dar origem ao prótalo. Gimnospermas, reprodução sexuada. Eles apresentam independência da água, já não depende da água para a reprodução. Quem é que depende da água para a reprodução sexuada? As briófitas e as pteridófitas. Já vai apresentar estróbilos, uma estrutura, nós vamos ver aqui. Oosfera, que é a estrutura feminina. Um tubo polínico. Presença de sementes, né? Que ajudou na sobrevivência e aumento da dispersão da espécie vegetal no ambiente terrestre. Então nós temos um pinheiro, ó, pinheiro masculino e um pinheiro feminino. Aqui nós temos o cone masculino e o cone feminino. O cone masculino, ele vai fecundar o cone feminino. Vai liberar os grãos de pólen, ó. Esses grãos de pólen, liberado pelo cone masculino, vai fecundar o cone feminino. Quando fecundar esse grão de pólen, vai dar origem ao embrião. Então, o gameta feminino aqui, ó, sendo fecundado
pelo gameta masculino. Ocorreu a fecundação, gerou aqui, ó, o gameta feminino, ó, gerando aqui o embrião. Desse embrião, ao encontrar um local apropriado, né, um ambiente na terra ali, que esse embrião cair, ele vai começar a enraizar e formar um novo pinheiro. Ok? Olha o tubo polínico aqui, ó. O tubo polínico é que libera o pólen. Vamos lá? Polinização. A polinização das gimnospermas, por exemplo, nos pinheiros do Paraná, ocorre pelo vento. É uma polinização eólica. O pólen é levado pelo vento e fecunda o ovário de outra planta. Ó. O pólen é levado pelo vento, vai fecundar o ovário de outra planta. Que foi o que nós vimos aqui. Ó. Quem foi que transportou estes grãos de pólen? O vento. Se encontrou com o gameta feminino, originou o tubo polínico. O tubo polínico liberou, ó, o gameta masculino aqui, ó. Esse gameta masculino fecundou o gameta feminino, e o gameta feminino, sendo fecundado, gerou um embrião. Do embrião, o embrião encontrou um local úmido e conseguiu se desenvolver. Angiospermas, reprodução das angiospermas. Também apresenta independência da água, não depende da água para a reprodução. Tem presença de ovários e frutos, protege os óvulos e sementes, né? Qual é a função dos frutos? Vai proteger os óvulos e as sementes. Os óvulos vão dar origem às sementes. O ovário vai dar origem ao fruto. Vamos ver aqui. Nós temos uma flor. Esta flor aqui tem a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina, a presença de pólen, que vai fecundar a parte feminina. Fecundando, ó, o grão de pólen caindo aqui, ó, no tubo polínico, vai fecundar o ovário, que está aqui, ó. O grão de pólen vai cair aqui dentro e fecundar o ovário. É o que está mostrando aqui, ó. O grão de pólen caindo aqui no tubo polínico e encontrando o ovário. Ao encontrar o ovário, vai fecundar e vai formar um embrião. Na formação do embrião, esse embrião vai se desenvolver, vai gerar a semente e o fruto. Ó. Formação da semente e do fruto. Ok? Então, nós podemos lembrar do tomate. O tomate é um fruto. Por quê? Porque o tomateiro, ele dá a flor, depois da flor vai dar o fruto. Os óvulos vão gerar a semente, o ovário vai gerar o fruto. Os óvulos geram as sementes e o ovário gera o fruto. Ok? Não esqueça. É isso aí, pessoal. Até a próxima.